Olá pessoal, eu sou o Filipe FLP Lopes Lopes. Estou aqui convosco para fazer uma revisão então da vitória que eu tive o mês passado no MTT Zoom Hypertour. Uh, Tal como eu tinha dito, acho que é interessante uh, fazer este tipo de revisão. Neste caso, esta vai ser então uma revisão gratuita que eu vou postar no meu canal de YouTube. E espero que vocês gostem e vamos então já passar, ahm, passar já à apresentação. Ah, Este vai ser o plano dos vídeos. Inicialmente eu vou falar um pouco da estratégia básica para MTTs de Zoom, apenas umas pequenas notas, nada de muito profundo, digamos assim. A ideia é vocês terem só uma ideia geral da estratégia que devem ter neste tipo de torneios. E depois vamos rever as mãos interessantes do MTT que eu ganhei. Não necessariamente aquelas mãos em que tive do lado certo do cooler, não as mãos em que dei a bad beat, nem que levei a bad beat, mas se calhar aquelas mãos que podem ter mais interesse didático em relação àquilo que vocês podem e devem, digo eu, fazer nas mesas. Seguindo então aqui para a estratégia básica para MTTs Zoom. Falar um pouco da abordagem geral do field. Fazer fold e receber uma nova mão, potencialmente melhor, faz com que os jogadores larguem mais para roubo do que nos MTTs regulares. Devemos explorar isto alargando os nossos ranges de roubo. Obviamente, se nós tivermos as estatísticas dos adversários, se tivermos informação extra, devemos adaptar em relação a essas informações estatísticas. Se não soubermos muito sobre o field, vimos que é um jogador recreativo e normalmente os jogadores franceses, espanhóis e também diria portugueses que sejam ultimamente desconhecidos, em regra são os jogadores recreativos e esses jogadores vão fazer um pouco isto. Vão estar ali a fazer fold à espera de mãos interessantes para jogarem. Não quer dizer que ocasionalmente esse tipo de jogadores não entra em tilt, digamos assim, e chove 50 bebês com uma mão qualquer. Isso obviamente pode sempre acontecer. Mas, no geral, a abordagem que o filo tem é esta. Os runs de tribet são mais fortes pela mesma razão. Devemos explorar isto tanto for bet e call na tribet com um runs mais forte que aquele que temos nos MTTs regulares. A razão lá está, é a mesma. Se nós podemos a seguir fazer fold e ver se vem uma mão muito forte, não vamos estar ali a fazer uma tribet light com muita frequência, mas os jogadores recreativos não vão estar a fazer muito isso. Claro que há regulares que vão ter conhecimento desta abordagem que eu estou aqui a falar e vão fazer exatamente o mesmo que nós devemos fazer. Okay? E devemos estar atentos a essa situação e fazer as devidas adaptações com base nas estatísticas que, que nós temos e no conhecimento que temos dos adversários. Mas no geral, a maioria do field ainda é recreativo e a maioria do field, na minha opinião, vai jogar mais ou menos desta forma. Neste caso, este MTT especificamente, e para já acho que é, se não for o único, deve ser dos únicos, pelo menos é assim o único com um buy-in significativo, o único MTT de Zoom, é este que ocorre normalmente às 11h45. Agora com as séries houve alguns à meia-noite, mas no geral é este Hyperturbo, é Progressive KO e é jogado em formato 3max, ou seja, só com 3 jogadores. Portanto, nós estaremos apenas a jogar no botão, Small Blind e Big Blind, e estas são as posições onde nós podemos ter um edge mais elevado em relação ao field. Geralmente nas outras posições, especialmente em early position, o lucro de um jogador regular não vai variar muito, não vai fugir muito dos números comuns para essas posições. Nas outras posições, nestas posições mais tardias, é que normalmente é que se separa os homens dos rapazes, para usar uma expressão que um professor meu às vezes usava, porque é nestas posições em que nós realmente podemos, se adotarmos uma estratégia adequada, aumentar muito os nossos lucros, ok? No botão, por exemplo,
lucrar 30 big blinds por 100 já é um número bastante bom, mas se calhar um regular muito bom, neste field especialmente, se calhar vai conseguir elevar este número até às 35 BBs por 100 ou até perto das 40, se calhar, se for realmente um jogador de topo deste field. Por exemplo, na small blind, menos 15 já será um valor interessante, mas um bom regular é capaz de levar este número até aos menos 10 ou até mais baixo que isto, se adotar uma estratégia realmente adequada para a small blind. Na big blind também existem muitos regulares até bastante bons que perdem bastante mais na big blind do que aquilo que seria ideal. Por exemplo, tem uma big blind em que perdem menos 40 ou menos 35 BBs por 100. Só para que vocês percebam um pouco porque é que os números na small blind e big blind são negativos, que às vezes é uma coisa que se calhar quem não está habituado a estas coisas não entende muito bem. Nós se fizéssemos sempre fold quando postamos a big blind e não houvesse aí antes, nós perderíamos menos 100 BBs por 100, porque em cada mão que nós estamos na big blind vamos postar uma blind, se fizermos sempre fold perdemos sempre a mão e portanto estaríamos nos menos 100. Portanto, o número da big blind é sempre negativo, mas nós queremos que seja o mais próximo do positivo que seja possível. É claro que numa amostra pequena até pode ser positivo, mas no longo prazo vai necessariamente ser um número negativo. E nós queremos jogar a big blind da melhor forma possível para que esse número se aproxime o mais possível dos valores positivos. A small blind é um pouco a mesma coisa, mas na small blind neste caso o lucro, se nós fizéssemos sempre fold na small blind, estaríamos nos menos 50, isto partindo do pressuposto que não haveria antes. Havendo antes, há sempre mais uma fração de big blind, dependendo do valor da ante, que nós vamos perder extra se fizermos sempre fold. Mas pronto, isto tudo só para dizer que realmente estas posições são aquelas que nós vamos jogar neste tipo de torneio e temos então a possibilidade de conseguir aqui um edge bastante grande se jogarmos corretamente nestas posições. Vamos então agora passar à parte da revisão das mãos do torneio. Eu vou tentar rever só as mãos que realmente têm interesse, por isso esta é a primeira mão do torneio. Eu vou pausar o vídeo e vou tentar avançar até uma mão que eu acho que realmente tenha interesse para vocês verem. Algum conceito interessante, alguma mão que seja relevante a falar, porque estar aqui só a passar mãos, como bem são 337 mãos, ainda é muita coisa. E vou então avançar até essa mão. E vou começar então por esta mão. Não é que seja uma mão com muito interessante, mas eu acho que é uma coisa que eu vejo que muitos jogadores não fazem e que deviam fazer, porque acho que todas as blinds contam. Se nós podemos ganhar uma blind extra aqui e ali, obviamente que isso vai ser no longo prazo bastante positivo para nós. Aqui é o tipo de situação em que temos um jogador recreativo, a entrada limpa na small blind. Temos de ter aqui atenção também que hoje em dia, eu não estou a dizer que ele é recreativo por estar a entrada limpo, estou a dizer que ele é recreativo porque pelo nick sei que o jogador que é um jogador francês, até as estatísticas não dizem muito, só 17 mãos, mas sendo um jogador francês relativamente desconhecido, a probabilidade de ele ser recreativo eu diria que é bastante grande. E aqui ele entra de limpo e depois vê este flop e checa para nós. Ok, aqui se tivéssemos contra um jogador regular, se calhar um jogador regular aqui quando checa, faz este limpo e depois checa, se calhar vai ter um range em que muitas vezes tem uma mão que ele quer fazer pot control. Ele acertou ali um par de 8, por exemplo, e acha que deve checar, embora eu se calhar até prefiro betar a maior parte das vezes. Mas pronto, os jogadores regulares às vezes gostam de fazer essas linhas, checar um par médio ou até par baixo. Ou até se ele tiver entrada limpa ali com AX pode fazer também esse tipo de cheque em pot control. Mas um jogador recreativo muitas vezes o que vai fazer é vai aqui entrada limpa para acertar na borda, ok? E quando falha ele checa. E se ele checa,
e está a checar porque falhou completamente a bordo, nós podemos meter aqui uma pequena bet e ganhar o pote. E é isso que nós vamos fazer. Ainda por cima, quando temos esta mão, que não temos absolutamente valor de showdown nenhum, temos um backdoor um bocado rebuscado, straight draw e um backdoor flush draw para fazer um flush com 4 de paus, quer dizer, não temos basicamente nada. E temos que aproveitar estes spots, especialmente neste torneio de Zoom em que os jogadores também, os jogadores recreativos especialmente, não lutam muito por spots. Eles vão estar aqui e vão pensar, olha, falhei completamente a bordo, epá, vou checar e vou fazer fold para ver se a seguir vem um par de ases ou assim uma mão forte. E nós temos que amealhar estas blinds, que estes jogadores não estão a deixar para nós, e é isso que nós temos que fazer. Eu sei que é relevante falar um pouco deste conceito, que eu vejo muitos regulares que deixam passar estas situações e devemos evitar isso. Aqui outra mão parece que é quase a mesma, mas não é exatamente a mesma. Aqui neste caso eu optei por fazer algo que até podia ter feito na mão anterior, que é quando o jogador entra de limpo, eu dou raise. Dou raise porque essencialmente quando estamos perante um jogador recreativo eles muitas vezes vão fazer este limpo e vão fazer fold. Então nós aqui na Big Blind queremos ter um range polarizado, queremos ter um range em que fazemos raise com as nossas mãos mais fortes e também com mãos muito fracas, como é o caso desta mão. Este deve ser essencialmente o nosso plano. Nós não queremos fazer aqui raise com mãos, sei lá, vamos imaginar, não queremos se calhar aqui dar raise com 10-7 suited, por exemplo, porque imaginem que o saio depois nos dá re-raise, acabou por ser uma mão um bocado desperdiçada. Não quer dizer que o field faça muito isto, mas especialmente os jogadores regulares já vão fazendo muito essa jogada e nós temos de estar atentos a isso e evitar essas situações. Devemos ter aqui um plano claro. Temos as mãos, vamos aqui dar raise e vamos fazer fold se o sai vier por cima, e as mãos de valor com as quais nós podemos dar ou call no re-raise dele ou então meter mais uma bet por cima do raise dele, etc. Portanto, devemos ter um pouco isso presente. Aqui neste caso o jogador fez fold, mas eu queria também só aqui falar um pouco do range que nós devemos ter aqui na Big Blind perante um limper. E devemos tentar ser minimamente... Devemos ter, no entanto, cuidado e ser minimamente balanceados contra os jogadores regulares, porque um jogador regular, se nos vê a toda a hora a fazer raise aqui na Big Blind com um range muito largo, nós vamos começar a levar re-raise constantemente e vamos ter que fazer muitos folds. Por isso tenham atenção a esse tipo de situação. Aqui uma mão em que estou na Small Blind, tenho par de ternos, não tenho muita informação sobre este jogador. Só 29 mãos, 21/13, não nos diz muito nesta amostra, até pode ser um jogador regular, sinceramente não sei se esse não é. Eu atualmente tenho uma estratégia de fazer bastante limpo na Small Blind, com um range bastante largo. Se não tiver muita info do adversário, é um bocado essa a linha que eu tomo. Não com o topo do range, embora ocasionalmente meta algumas combinações do topo do range nesse range de limp, para depois poder fazer re-raise, especialmente contra jogadores que estão na Big Blind que fazem muito raise versus o limp da Small Blind. Mas se eu não tiver muita informação, eu opto aqui por fazer este complete. Este complete acaba por ser muito eficaz até um bocado numa outra perspectiva, que é os jogadores atualmente na Big Blind têm noção que têm que defender a blind com um range mais largo e então eles depois de defenderem a blind vão lutar mais por spots necessariamente. Têm mais dinheiro investido, sentem que têm que defender mais a blind deles, eles também se sentem teoricamente mais atacados quando nós abrimos pré-flop na blind deles, e todos esses fatores complicam-nos um pouco a vida. É óbvio que isto é a minha leitura, é a leitura que eu faço da forma como as pessoas jogam atualmente, porque eu vejo que este tipo de jogada que vocês vão ver, faço aqui limpo. Bem, flop não tenho nada, mas é muito provável que ele também não tenha absolutamente nada. E eu também já vou aqui abrir o Flopzilla para vos mostrar isso. Eu diria que tenho aqui a melhor mão
diria 60, 70% das vezes, qualquer coisa assim do género, porque ele não vai ter aqui um par esse número de vezes. E como tal, aqui o plano é mandar uma bet e fazê-lo foldar todas aquelas mãos que ele tem ali, que tem duas overs para o nosso par de ternos. Queremos já negar essa equidade, queremos ganhar já o pote e não queremos estar aqui a seguir linhas de pot control ou de vamos tentar chegar a showdown com o nosso par, porque o nosso par é muito vulnerável. Se nós jogarmos dessa forma, provavelmente vamos ter que fazer o check fold contra uma ou duas bets, eventualmente. Vai depender um pouco depois da board, da leitura que temos do adversário, mas as coisas assim ficam muito mais simples. Eu diria quase que se vocês de olhos fechados fizerem isto, sempre que apanham um jogador recreativo na big blind, entrarem de limp e mandarem uma bet no flop, vocês vão ter um lucro bastante significativo. Por isso, tentem aproveitar essa situação até o field começar um pouco a adaptar-se a isto. Porque aos poucos, se for contra o jogador regular, isto não vai funcionar tão bem, não é? O jogador regular, se estiver aqui deste lado, provavelmente se ele tiver qualquer coisa como dama alto ou valete alto, se calhar até pode dar call. Eu, pelo menos, se estiver no lugar desse jogador, sou capaz de fazer isso. E vou tentar complicar aqui a situação. Vou obrigar o jogador que está na small blind a betar duas vezes para ganhar o pote. E muitos deles não estão dispostos a fazer isso. Ok. E vou então aqui abrir o Flopzilla só para vocês verem porque é que este tipo de jogada é tão lucrativo. Ok, já tenho então aqui o Flopzilla. Portanto, o Flopzilla é um programa bastante interessante que basicamente permite-nos ver ou visualizar, se quiserem, aqui os ranges do adversário. Normalmente quando nós entramos de limp, o adversário com o topo do range dele vai fazer raise, pelo menos com o topo do range. É claro que ele se calhar, também se for um jogador regular, também vai dar raise aqui com algum lixo que ele tenha. Ok. Se calhar até alguns regulares até vão ter um range muito cheio de lixo, que é outro tópico que nós também depois vamos abordar. Mas um jogador recreativo, no geral, acho que não vai fazer muito raise com ar completo. Geralmente ele vai dar raise com este topo do range e o restante ele vai fazer check. E o que é que acontece quando se dá esta situação? Acontece que nós estamos aqui com 3-3 e contra este range, se nós sairmos a liderar, ele só vai ter as alto ou um par ou algum tipo de draw, neste caso nesta board, só vai ter esse tipo de mão 62% das vezes. Posso pôr também aqui isto, mas já está ali coberto por Gutshot, mas posso pôr aqui também. Ou seja, 62% das vezes é que ele vai ter uma mão com a qual eventualmente vai dar call. Se calhar alguns adversários até podem nem dar call, mas a maioria penso que em posição irão dar call, pelo menos com isto. Assim sendo, o que é que nós sabemos aqui? Se ele dá call com 62%, vai fazer fold do que falta aqui para atingir este número. Portanto, ele vai fazer fold 38% das vezes. Uma bet meio pot, que é aquilo que nós estamos aqui a apostar, para ser break-even, precisa resultar 33% das vezes. Portanto, aqui nós já estamos a ver que estamos a fazer, ou estamos imediatamente a ter um lucro direto, independentemente da mão que nós tenhamos aqui. Ok? E é por isso que esta jogada é tão lucrativa, porque o adversário vai ter um range tão largo que não há praticamente nenhuma board em que nós fazemos esta bet, esta lead, não seja lucrativa. A menos que o adversário tenha realmente a capacidade de perceber o que é que se está a passar e comece a defender também com rei alto, com dama alto. Se isso não acontecer, e eu aqui até estou a pô-lo a defender com backdoor draws, que é coisa que se calhar muitos jogadores não vão fazer. Ok? Temos aqui ele, por exemplo, a dar call com 7-3 de espadas. Ora, se calhar muitos jogadores não vão fazer isso. Se eu tirar aqui então, isto passa para os 53%. Portanto, só continua 53%. Portanto, é uma situação em que nós estamos sempre a lucrar independentemente da mão. E neste caso concreto, como temos um par, mesmo quando levamos call, ele muitas vezes vai ter asa alta ou vai ter algum draw, ainda temos 25%
dê cuidado. Por isso, é uma situação super lucrativa que nós devemos aproveitar sempre que possível. E acho que para já desta mão é tudo. Vamos passar para a próxima. Só falar um pouco desta mão, só para mostrar que nós não devemos também fazer sempre obrigatoriamente limp na small blind. Há determinadas situações em que nós podemos efetivamente fazer um roubo com aquela parte mais fraca do nosso range. Aqui, neste caso concreto, eu tinha uma mão que, se eu não tiver muita informação do Big Blind, vou fazer quase sempre limp. E aqui opto por fazer raise. Um pouco acima de 3x, que é o que eu faço quando dou raise na small blind, especialmente quando estamos sem bebês deep. A razão pela qual eu estou a fazer isso é que tenho aqui a estatística deste jogador. Não é uma amostra muito grande, é certo, mas 9 mãos, um jogador foldar 78% para um estilo da small blind já é um número que tem o seu significado. Geralmente aqui um jogador regular só deve fazer fold à volta dos 30%, versus estilo small blind. Por isso, 78%, mesmo uma amostra não muito grande, já nos dá aqui a indicação que este jogador não está a defender a big blind dele versus o estilo da small blind com o range que devia. Por isso, quando isso acontece, nós podemos, de certa forma, abrir um pouco o range de roubo e tentar logo ali roubar a blind. Porque neste caso, se ele foldar assim tanto, provavelmente até vai ser mais lucrativo fazer logo este roubo do que depois estar a deixá-lo ver o flop e ele depois ver o flop acertar alguma coisa. É certo que ele muitas vezes não vai acertar, mas sempre vai ocasionalmente acertar. Se calhar vai acertar mais do que as 22% das vezes aqui que ele dá call. Certo que isto é uma estimativa, provavelmente ele defende mais que isto, não é? Mas só para chamar a atenção que também, apesar de tudo, há espaço para fazermos alguns estilos. Não vamos na small blind jogar só em limpo. Aqui só para mostrar mais uma vez este tipo de mão. E não vou mostrar mais mãos destas, porque são todas as sessões acontecem muitas mãos destas. E o resultado é na maior parte das vezes este que vocês estão a ver. Ou seja, entrei de limpo, não acertei nada, mas ele provavelmente também não acertou nada. Lideramos e ele fold, ok? Portanto, isto são big blinds que nós estamos aqui constantemente a acumular, por isso aproveitem para irem buscar estas blinds extra que os jogadores não estão a lutar por elas. Aqui uma outra mão, não é que tenha também muito que se lhe diga, mas acho que também é interessante abordar um pouco, falar um pouco da minha abordagem, melhor dizendo, para este tipo de situações. Abri no botão e temos o call de um jogador regular português na small blind e flopamos bottom set. É o tipo de situação em que contra um jogador recreativo provavelmente vou quase sempre apostar, a menos que tenha a indicação que ele é um jogador muito agressivo, que se eu checar ele vai desatar a disparar para me tentar tirar da mão. Mas se não for esse o caso, provavelmente vou apostar sempre contra um jogador regular. Acho que devemos tentar ter um range mais ou menos balanceado, em que não apostamos sempre que temos trio, ou checamos sempre que temos trio. Portanto, tento aqui ter um range um bocado misto, especialmente contra este jogador. Tenho aqui 2400 mãos dele, se calhar a maior parte delas já são do período em que estamos no mercado fechado, mas pronto, de qualquer maneira, ele provavelmente também tem bastante informação sobre o meu range e quando é assim nós queremos ter um range balanceado, em que realmente não fazemos bet 100% das vezes com um tipo de mão ou com uma combinação. Aqui neste caso eu chequei e ele checa novamente o turn e eu aposto e ele faz fold. Portanto, a mão em si não tem muita história, mas no fundo é só aqui para marcar um pouco a diferença que nós devemos ter de abordagem quando estamos contra um jogador regular que tem muita informação sobre o nosso jogo e que nós também temos muita informação sobre o jogo deles.
e a diferença que devemos ter na abordagem contra um jogador qualquer, desconhecido ou provavelmente recreativo. Aí se calhar temos que ter uma abordagem mais simplista e apostar quase tudo, diria, neste tipo de spots, porque é uma situação em que contamos por valor, vamos obter valor das mãos piores. Quando estamos em bluff, vamos fazê-lo foldar normalmente mãos suficientes, porque esses jogadores recreativos geralmente têm ranges muito largos, depois não defendem tão bem, não se defendem tão bem como deviam e por isso acaba por ser interessante ter esse tipo de estratégia. Aqui novamente um spot semelhante àquele que falamos daquele quadro terno. Temos um jogador de entrada limpo, também provavelmente recreativo. Temos uma mão que é lixo completo, que acho que fica bem no nosso range de raise. Quanto ao size, pode ser maior, pode ser... Mas eu acho que este size acaba por ser mais ou menos adequado a esta situação. Nós no fundo aqui também só queremos ter a iniciativa, ficar com o range mais forte para o pós-flop, para depois ganhar o pote com uma c-bet, uma esmagadora maioria das vezes. Aqui é o que acaba por acontecer. Vejam que eu não acertei absolutamente nada neste flop, mas aqui não interessa muito se eu acertei ou se eu não acertei. O que interessa aqui é que o meu range é mais forte do que o range do adversário. Se o range do adversário provavelmente terá muito poucas mãos fortes e o meu pode ter, é um range que não está limitado, ou seja, eu posso ter aqui ases, posso ter aqui valetes, posso ter aqui todas as combinações de flush, ele provavelmente não. Ele se calhar se tivesse uma mão como rei dama de copas ou rei 10 de copas, se calhar até dava raise no pré-flop, por isso aqui temos toda a vantagem e não acertamos nada, vamos fazer esta c-bet, meio pote, que precisa de resultar 33% das vezes para ser break-even, e eu acho que aqui vai resultar muito mais vezes do que isso. Ele aqui acaba de fazer fold. Se levarmos call, temos que perceber que está na altura de desistir da mão. Provavelmente se ele der aqui call é porque tem um as, ou um valete, ou eventualmente um 8. E não vai ser muito fácil ele se calhar foldar esse tipo de mãos. Se calhar se vier uma copa, só um conceito interessante, se calhar se vier uma copa acaba por ser interessante nós fazermos novamente uma bet pequena. Isto porquê? Porque se ele não tiver ali um flush e não vai ter provavelmente mais de 50% das vezes, ok? Portanto, que a maior parte do range quando ele dá aqui call, a maior parte do range dele vai ter um as, ou um valete, ou um 8. E ele não vai ter uma copa uma grande porcentagem de vezes. Por isso, quando vier a copa, nós podemos fazer uma pequena bet que não precisa de resultar. Se nós betarmos um terço do pote, por exemplo, a bet precisa de resultar 25% das vezes para ser lucrativa. E se ele não tiver uma copa e tiverem 4 copas na borda, ele, mesmo um jogador recreativo, a maior parte das vezes vai fazer fold. Okay? Por isso, tirando esse tipo de spot, que é um spot de um bluff explorável que nós podemos fazer, tendo em conta o range que nós achamos que o adversário tem. Tirando essa situação, nós geralmente não vamos estar para aqui a barrilar. Eventualmente, se vier um 9, ganhamos equidade, mas tirando isso, não vejo assim que isso seja uma ideia muito interessante. A ideia aqui é fazer lucro nesta jogada no pré-flop e no flop, e depois a partir do turn já começa a ser muito marginal os ganhos que nós podemos ter em continuar a barrilar. Vai depender muito se o adversário é capaz ou não de foldar um par de valetes. Se calhar muitos deles estão deep, nem sequer pensam nisso. Por isso, tentem agarrar estas bets que são muito lucrativas e estas bets mais marginais. Não tentem inventar muito, não tentem forçar muitas coisas, porque não vale muito a pena estar a fazer isso. Isso se calhar vai-vos trazer mais prejuízo do que lucro. Por isso, mais vale estarem quietos quanto a esses bluffs muito avançados. Mas eu estou a ver aqui só... Se calhar só ver mais uma mão ou duas, porque o vídeo já está com quase meia hora. Eu não queria fazer também um vídeo muito, muito longo. Temos aqui uma situação em que um jogador, diria recreativo,
não temos grande amostra, são 4 mãos, mas até Punic presumo que seja um jogador espanhol ou francês, ele abre e aqui é o tipo de situação que vou defender com um range muito largo, vou foldar muito pouco. Esta mão é conectada, é suficiente para defender aqui, mesmo contra um raise de 3x. Ele aposta, acertamos um par, é claramente um spot em que o call é assim, a única opção que faz algum sentido. Dar raise não tem sentido, porque se dermos raise só vamos levar call de mãos melhores que a nossa, menos que ele eventualmente decida, por exemplo, fazer bet call com 8-6, o que pode acontecer, mas diria que não é muito provável. Mas a esmagadora maioria do range dele que aposta aqui e dá call no nosso raise é claramente um range muito mais que tem a nossa mão em má forma, digamos assim. E fazer fold obviamente também é muito fraco, porque o jogador está aqui a abrir na small blind, vai ter um range muito largo, provavelmente falhou completamente esta board, a esmagadora maioria das vezes, por isso acho que o call é aqui a única jogada que tem algum sentido. Eu aqui só queria mostrar esta mão só por causa aqui deste ponto, é que este jogador depois aqui faz check. Um jogador recreativo, a maior parte das vezes que aqui faz check, está em check fold, ok? É muito raro ele estar aqui com um as. Se for um jogador regular, umas quantas vezes vai fazer aqui este check e tem um as, ou tem até uma melhor que está a fazer trap para fazer check raise alterno. Mas um jogador recreativo, em regra, se tiver um par que ele acha que tenha valor, e aliás, se calhar qualquer par, muitas vezes eles acabam por apostar pares que até nem deviam apostar. Por isso ele aqui está em check fold mode. Basicamente é sempre isso que ele está a fazer. E aqui é o tipo de situação em que nós vamos pensar o seguinte: se ele está em check fold mode, para que é que eu hei de estar aqui a fazer check? Vou dar uma free card ao adversário por que razão? Não é? Ir por cima, aqui a situação é: nós temos 8-7. Existem muitos rivers muitos rivers maus para a nossa mão. Por exemplo, qualquer carta entre um 9 e um rei potencialmente pode acertar ali naquilo que está ali nas mãos do vilão, e ele passa a ter um par mais alto que o nosso. E se ele lidera o river, nós depois ficamos a saber o que é que devemos de fazer. Ok? E às vezes, se calhar, acabamos por dar call e perdemos para um par melhor que o nosso. Por isso, aquilo que eu prefiro fazer com outro jogador recreativo, que eu sei que vai jogar um bocado face-up este tipo de situações, é fazer esta bet, que acaba por ser uma bet que se pode, ou que se chama, de comprar o showdown. Ok? É o tipo de situação em que eu tenho o valor na mão, tenho a maior parte das vezes a melhor mão possível, não existem assim tantas mãos piores que aquela que eu tenho que vão dar aqui call, mas é uma mão que me permite fazer duas coisas. Permite-me para já negar equidade às mãos que ele tem aqui, que tem 6 altos contra mim, ou até eventualmente podem até ter mais um pouco, dependendo se tiver ali um gut shot, por exemplo, alguma coisa assim do género. Por exemplo, se ele tiver 10-9, por exemplo. Mas será mais ou menos isso. Vamos negar a equidade dessas mãos e vamos comprar o showdown na perspectiva em que normalmente quando nós apostamos aqui e ele dá call, ele vai quase sempre checar o river por nós. E nós depois aí podemos decidir se a nossa mão melhorar, apostamos novamente. Se a nossa mão não melhorar, vamos dar check back e vamos chegar a showdown. Por isso é que se chama a este tipo de jogada comprar o showdown. Devemos ter cuidado de usar esta jogada contra jogadores regulares com muita frequência, porque provavelmente eles vão perceber o que nós estamos a fazer e vão nos dar check raise no turn. E isso é algo que nós não queremos que aconteça. Por isso tenham cuidado a utilizar esta jogada, mas se tiverem contra um jogador recreativo, acho que podem e devem fazer esta jogada. No entanto, temos que ter disciplina de, se levarmos raise, temos que perceber que a maioria das vezes o nosso adversário tem a melhor mão, estava em algum tipo de trap, e então só temos que fazer fold, ok? E pronto, e vou ficar por aqui, que o vídeo já está quase nos 35 minutos. Espero que tenham gostado.
tentarei em breve gravar a parte 2. Ahm, se tiverem alguma questão a colocar, entrem em contato comigo, mandem mensagem para o meu Facebook. Se tiverem interesse nos meus serviços de coaching, tenho vagas neste momento. Se tiverem interesse em comprar o curso MTTs, ou tenham alguma outra questão relacionada com o póquer, podem entrar em contato comigo. Eu respondo sempre, mesmo que não responda imediatamente, eventualmente acabo por responder. E pronto, e é tudo. Mais uma vez espero que tenham gostado. Um abraço e boa sorte nas mesas.